Senhor, te louvamos, te agradecemos mais por esse dia que o Senhor nos dá, por tua misericórdia que se renova, por tua bondade, Senhor, de experimentar o teu poder, teu senhorio, tua soberania em Cristo Jesus. Obrigado que agora não é mais estranho para nós. Agora nós temos o caminho vivo, está aberto para nós nos aproximarmos em plena certeza de fé. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Obrigado por teu amor expresso cada dia em nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Queremos apresentar essa reunião a Ti, Senhor. Vem falar conosco através de Tua palavra, comunhão dos irmãos. Obrigado pelos irmãos que estamos presentes, aqueles que não puderam vir. Nós te apresentamos cada irmão, cada família. Senhor, cuida dos irmãos. Queremos lembrar também nossos irmãos indígenas lá em Truncal 3, nosso irmão Ronilson, irmã Ruth. Obrigado, porque nesse momento eles também estão em comunhão. Queremos apresentar a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Lindo, eu estava lembrando, irmãos, o Carlos falou uma palavra muito bom, né? Que nós precisamos aprender a descer. E uma das palavras que me marcou muito essa semana é que Abacuque, né? Nós já conhecemos o versículo, mas quando você vai refletindo e falando, né? Há uma distinção muito clara nessas escrituras. Por um lado, é manifestado os ímpios, e por outro lado, aqueles que são crentes, né? Mas também a figura é muito notória. O ímpio é chamado de soberbo, porque a soberbia, ou a soberba, é contra Deus. E Deus resiste ao soberbo, né? Então, o homem que nasce de Adão, ele está em oposição contra Deus. Toda pessoa que nesse mundo, ela nasce como soberba. Ela é independente de Deus, não precisa de Deus. Então, esse tipo de pessoa, o iníquo, ele disse que, é Romanos 1:16, né? Que a ira de Deus se revela dos seus contra toda impiedade. E a impiedade, irmãos, é muito forte. Porque a impiedade é você ir contra Deus. Você vê como que é impressionante? E Abacuque 2:4 disse: Eis o soberbo, e pronto está a sua queda. Então sempre você vai encontrar o soberbo por um lado, mas também o justo, ou aqueles da qual Deus chama de pequeninos, né? Então, e é quando vai falar do justo, diz que o justo viverá pela fé. E foi muito marcante para mim a experiência quando a gente fala de soberba, porque o Senhor te leva para aldeia, né? E o Senhor nos levou esses dias na aldeia, irmão, para ver quanta soberba que eu tenho. E eu falo assim abertamente, porque reconheço. A autossuficiência, irmão, minha ainda é muito forte. E eu acho que falo que depende de Deus, né? Mas, irmãos, eu falo para você, eu fui exposto, fui manifesto, foi descoberto a mim mesmo na aldeia, convivendo com os irmãos indígenas, né? Porque eu consegui ver o sinônimo de humildade. Esses irmãos mostraram para nós, para Lília, para mim, para os irmãos, né? Quão soberbo eu sou, irmão. Eu vou falar assim, em primeira pessoa, né? Porque o resgato desses dias ali, irmão, como que essas pessoas elas vivem na dependência de Deus. Qualquer coisa é Deus. Eles não têm muita eloquacidade, não têm vocábulo, não têm isso, mas o único que eles sabem é pedir a Deus em oração. Oram, oram todo o tempo, irmão, esses irmãos crentes ali. E é impressionante, não tem outro recurso. Nós conhecemos o irmão Ariel, né? O irmão Ariel é um jovem de 24 anos, na aldeia 400. Ele é o irmão que assumiu o cuidado de todas as que estão ali. São mais de 80 a 120 pessoas, né? E ele cuida. Um jovem, né? E ele mora numa choça de 4x4, 3x3, um barraquinho 3x3, feita de lona Caseb, e fala em português, né? casebre, né?
E o piso é chão e a cama é de madeira. E ele colocou em cima três ou dois cobertores. Não tem colchão. A esposa jovem tá grávida e acabou de ganhar um bebê, né? Mas uma coisa que me impressionou, e nesse envolvimento com ele, vendo isso, né? Nós vimos como que esse irmão, é impressionante como ele tem um coração para o Senhor. Porque ele dedicou esses poucos tempos, desses 7 anos que conheceu o Senhor, ele disse: Eu era do mundo, vivia para o mundo, agora sou de Deus e vivo para Deus. Ele acorda em Deus e dorme em Deus, constantemente. Uma pessoa que você fala com ele, ele tem a palavra de Deus. Uma coisa ele vai falar, alguma coisa. E ele tem dificuldade com o idioma, não consegue se comunicar, mas ele transmite com suas palavras a sua dependência de Deus. Então, o sinônimo de humildade, eu termino aqui, é alguém que está em Deus e Deus está nele. E isso que eu aprendi, irmãos. Não é doutrina, é estar nele mesmo. Então, o que que nos caracteriza diferente dos homens? Dos soberbos, dos autossuficientes, porque essa é a expressão correta da soberba. Autossuficiente, não precisa de Deus. Irmãos, quando nós dizemos que somos crentes e andamos em nós mesmos, então somos soberbos, não somos dos ímpios, mas eu falo para você, existe uma autossuficiência ainda em nós. Como eu gostaria, e isso eu falo abertamente para os irmãos, ser dependentes 24 horas do Senhor, depender do Senhor. Que lindo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Poder depender do Senhor constantemente. E esses irmãos, no caso o irmão Ariel, né? Eles dependem para tudo. Oram constantemente, não tem problema onde vão orar. Em qualquer lugar eles estão orando. Levanta às 3 da manhã para orar. E te marca, quando ele conhece alguma pessoa, ele automaticamente já traz para ele. Quando ele vê um irmão, ele já traz para ele. E começa a orar por esse irmão com simplicidade. Então eu deixo essa impressão para os irmãos do que o Carlos falou, né? Descer. Precisamos aprender a descer. Descer é depender de Deus. Deus seja louvado. Amém. 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 Ô, Vitor, Sim, o irmão. irmão não falaram nada, mas eu só queria falar o seguinte. Eu estava lendo até mandei para você um Sim, artigo, né, um assunto falando sobre a humanidade, né? sim, E eu estava pensando assim, existe uma humanidade baixa, existe uma humanidade elevada, vamos dizer assim, né? sim, A baixa, ela é limitada. Você tem amor, mas é limitado. Você tem paciência, mas é limitado. Você tem virtudes, né? Humanas, mas é baixa. Agora, as virtudes humanas elevadas são as que Cristo viveu, né? sim. Agora, vamos dizer, só o Senhor poderia viver essa vida humana elevada? Não, ele também, ele deixou um exemplo que a gente pode viver essa vida humana elevada. Porque Amém. imagina, ele estando no trono, como Deus, não, filho de Deus, né? Ele se fez carne, e quando ele se fez carne, ele teve que viver igual aos outros. Dormir, se cansar, ser criticado, um monte de coisa que ele passou mais que nós, não é só na nossa altura, é mais que nós, né? Muito mais que nós, né? Então, aí eu estava pensando assim, a nossa humanidade, ela é tão complicada, difícil, primeiro porque ela foi estragada pelo inimigo, né? Estragada totalmente, então ele se complicou mais ainda por causa do pecado, né? E, e isso, por exemplo, como que eu vou viver a vida de Cristo? Porque eu tenho que viver Cristo em mim, né? Eu tenho que viver a vida dele, não é a minha própria vida, porque senão eu iria de novo no princípio da exigência da lei. A lei exige, mas o homem é pecador, eu sou vendido ao pecado, como que eu vou fazer a vontade de Deus? Não tem como, né? E aí e tem a justa exigência da lei, que você não vai conseguir viver na carne, mas só no espírito, né? Então, às vezes, né, nosso relacionamento com os irmãos, é tão difícil conviver com os irmãos, às vezes, com coisas simples.
porque não necessariamente é coisa elevada, é coisas simples, né? Por exemplo, a gente está falando de como que são os irmãos. Eles são tão simples que eles também não são complicados até para você se relacionar. Você é tão complicado para se relacionar que eles tornam fácil você se relacionar com eles. Eu não estou dizendo que eles são perfeitos, mas eu estou dizendo que eu sou o problema, não é eles. Primeiro, o problema é o meu conceito, as minhas ideias do que eu tenho pela pessoa. Quando você vai pregar o evangelho mesmo, às vezes o primeiro problema teu não é a pessoa, é você. Aí você viu a pessoa com cara fechada, aí ele já fala, ah, gente, não vai receber. Aí você viu com cara de bravo, às vezes está de bravo ou triste até mesmo, porque aconteceu uma coisa X na vida dele, você não sabe o que está acontecendo. Então, o primeiro problema sou eu. Aí como que eu vou eh, fazer com que as pessoas possam receber a palavra? E quando eu também enxergo a minha própria condição de que eu preciso ter uma humanidade adequada. Por exemplo, como é que eu vou suportar os irmãos, suportar uns os outros? Isso não é tarefa fácil. Quando você convive com outro irmão, conhecendo a pessoa, no caso do casamento, você sabe muito bem como que é, você vai ter que se adaptando a essa pessoa, você vai ter que ir perdendo certas coisas, e ela também vai ter que ir perdendo certas coisas, senão não convive o matrimônio junto, não permanece, até não é só no matrimônio, é com os filhos, é com os pais, é com o parente, é no trabalho, você vai ter que ceder alguma coisa, vai ter que perder alguma coisa de você mesmo para poder continuar com essa pessoa, né? Então a humanidade nossa precisa realmente ser trabalhada pelo Espírito Santo, para que nós sejamos adequados. Mas como que você vai aprender? É Amém. quando você se enxerga, você nas suas limitações, e enxerga também, por outro lado, as limitações do outro. Porque imagina se a gente fosse lá na aldeia e que a gente quiser que todo mundo se adaptasse a nós. Não é possível isso aí. Não tem como. É uma exigência muito elevada, a gente estaria levando para eles, né? E, por outro lado, eles são tão simples que a gente aprende com eles a simplicidade. A gente aprende com eles. Se nós formos sinceros, temos que aprender Verdade. deles o que eles são para que possamos também. Por exemplo, eu não estou em contra de comer churrasco com os irmãos. Não estou. Estou a favor. É. Quando a gente se encontrar, né? Eu Mas também não. imagina se, mas imagina se, eu estou falando coisa simples, né? Imagina se eu vou na casa de um irmão e só me oferecer arroz e ovo frito. O que que eu vou falar? Eu vou falar que isso não é comunhão com os irmãos? Isso não é adequado para aquele momento? O ponto não é a comida. O ponto é o que que você está ganhando naquela comunhão com aquele irmão. O que que você está atraindo, vai trazer na sua casa depois de voltar da casa daquele irmão. Ou o que que você vai deixar para aquele irmão. A impressão da tua humanidade. Chega lá e você não quer comer ovo frito com arroz, porque isso não é comunhão, não é essa maneira de receber os irmãos. Isso quer dizer que você é o problema, não é o irmão. O irmão é o que ele tem, vai te dar, né? Verdade. É, que eu, que eu quero mostrar para os irmãos que se a gente tiver uma humanidade correta, adequada, a comunhão nossa, vai ser tão gostoso. Não importa se é no sofá, não importa se é no chão, não importa. Não sei. Ah, eu fui nas aldeias e quase nenhuma vez eu fiquei sentado. Acho que uma vez sim fiquei sentado. Hum. Tinha Todos caído. eles sentaram, a gente ficou todo em pé. É, Aí não você tinha vai, cadeira. anfitrião tem que ficar aqui sentado numa cadeira especial porque ele é isso, aquilo. Não, irmão. É o anfitrião que tem que servir. E o mesmo Amém. princípio do Senhor, Isso aí, irmão. quando ele não tinha nem lugar para se reclinar, não tinha, Amém. como dizia, o filho do homem, né? Não Sim. falava filho de Deus, falava filho do homem, né? Falando da humanidade dele, né? Não tem lugar onde reclinar a cabeça. Uhum. Entendeu? Então, mais ou menos, esse é um princípio que eu aprendi com os Amém. irmãos. Estou falando aprender com os irmãos, né? Sim. Porque a simplicidade é o que faz com que você possa chegar na casa de uma pessoa, chegar na casa desse tipo de irmão, né? E a gente Sim. vai achar outros ainda, com certeza, né? A gente não foi na África. A África é Hum. só o oposto 100% mais que isso. Lá não Uhum. tem o que comer, né? Pior. Verdade. Amém. Só isso que eu queria dizer. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Maravilhoso mesmo. Às vezes a gente fica sem palavras Sim. diante dessa experiência que os irmãos tiveram, né? Sim. E eu vejo assim que é como Jesus falava assim em Isaías, não é Jesus, Isaías mesmo falando, né?
29:13, ele fala assim: de lábios me honram e o coração deles tão longe. Longe. Muitas vezes a falta da prática nos deixa longe das coisas, né? Sim, E deixa longe da simplicidade. E olha o que eu encontrei em Salmo 25, versículo 9. Diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. sim, Então, essas pessoas de verdade, eles são mansos, são simples, porque não tem exigência, não tem preocupações, não tem ocupações além daquilo que eles têm somente ali na tribo e também com as coisas do Senhor. sim. E então, o 100% eles estão com relação às coisas do Senhor, na verdade, né? Amém. E nós, muitas vezes, podemos, estou falando de mim mesmo, posso estar muito longe por causa da falta da prática, né? De estar envolvido nas coisas físicas, presencial, Sim, essas coisas simples. Apesar que nós viemos de uma família muito simples, né? Eu aprendi quase idêntico a eles. Não vivi, não morei numa aldeia, mas morei numa casa simples, né? Antigamente sim, não tinha energia, não tinha fogão de gás, era lenha, era essas coisas bem simples. A minha experiência desde criança é assim. sim, irmão. Fumaça, fazia frio. Inclusive, eu me lembro que a gente morou numa casa que não tinha nem janela, né? Só cobria com uma manta e fez um Olha, friaço, né? Um frio daqueles. Mas, graças a Deus, todas essas coisas são para experiência. Amém. E olha só, que essa palavra tem no Novo Testamento, que o Sim, coração, esse povo me honra de lábios, né? sim, Mas o irmão. coração dele está longe. Nós Sim, temos um sentimento de um coração de amor pelas coisas de Deus, inclusive nós temos coração de sinceridade ao louvar a Deus. sim, Mas muitas vezes essas coisas práticas nos levam a enxergar coisas minúsculas que se escapava de nós, que se sim. escondia de nós, os detalhes dentro da palavra, mas isso nos leva a praticar e ver essas situações, né? É muito importante. E em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus falava assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde Verdade. de coração. Então, Amém. nós precisamos aprender do nosso Senhor. Amém. Certamente nós aprendemos com a palavra muitas coisas, mas falta a prática, né? O Amém. envolvimento. Apesar que nós saímos, nós pregamos muitas vezes, nós temos pessoas também ao nosso redor, nós temos contato, mas isso é mínimo, né? Mínimo. Mas, na verdade, é o que eu vejo diante de todas essas coisas, irmãos. Deus não quer que a gente somente estejamos nessas coisas, mas Ele quer que nós creiamos na Sua palavra. As Amém. coisas, o lugar que nós frequentamos, é para nós acolher ou recolher experiências Sim, nas irmão. coisas mínimas, nas Amém. coisas básicas, né? Então, olha só, em Mateus capítulo 15, versículo 8, fala assim, é, repete o que fala em Isaías 29:13, né? Esse povo Sim. de lábios me honra, mas o coração está longe. Hum. Hoje o nosso coração está com o Senhor, nós amamos o Senhor, nós temos sentimento, né? Agora, a diferença do sentimento de Deus e nosso sentimento é outra coisa. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho, né? Sim. E eu amo a Deus, eu tenho que dar também. Eu mesmo tenho que me dar a Deus. O Hum. que Deus deu. O que eu tenho para dar? O que eu estou dando? Né? O que eu estou oferecendo por amor a Deus? Não é somente sentimento, né? Deus teve uma ação, uma prática, né? Então, essa é o ensinamento que eu preciso cada dia ter para que possa realmente pôr em prática o amor de Deus no meu coração. Eu amo a Deus, mas o que eu estou dando, o que eu estou fazendo para isso, né? E não é por fazer que eu estou demonstrando de amar a Deus, mas pelo amor que eu tenho que ter que me levar a praticar Amém. as coisas de Deus, né? Amém. Amém, verdade. irmão? Muito O bom. amor. É verdade, irmão. Puxa vida. Ah, um das coisas que marca, né, irmão, é assim, humildade e reconhecer o que Deus fala, ou atentar para o que Deus está falando, né?
E uma das características do povo de Israel é que eles não consideraram, não atenderam às palavras de Deus. E nós temos a exortação de Hebreus muito categórica nisso aí. Aí você vê, o Senhor nos leva, às vezes, a experiência, a nossa vida de humilhação, vamos falar assim, né? Para nós aprendermos o quê? Ah, vou ser mais bonzinho agora, vou considerar mais os outros, sim. Mas é mais importante ainda, é considerar o que Deus está falando. Isso aí, irmão Genaro, muito importante. O que Deus está Amém, falando. irmão? Deus, Porque olha só que hoje sim, está acontecendo, irmão. Tem muita. O judaísmo está crescendo demais tá, por tudo que é lado. O sim, muçulmano também, né? Mas o judaísmo está crescendo demais, porque compensa para as pessoas a viver deliberadamente, né? Porque desconsidera o que Jesus tem ensinado, né? Eles isso, irmão. não ensinam que Jesus vem da parte de Deus. Para eles é uma pessoa, um profeta, mas foi um fracassado. E além de ser fracassado para eles, eles consideram Jesus como um rebelde. Sim, irmão. Então, isso é muito forte, irmãos. E hoje, o que nós precisamos ter é amar a palavra, amar Amém. aquilo que Deus tem nos deixado, né? Amar a Deus é amar a sua palavra, ter Amém. contato com a palavra, não somente no celular, mas pegar a Bíblia, ler a Bíblia, tá no Amém. coração, tá na mão. É, do jeito que falava, foi Paulo que falava assim, né? Que perto de ti está a palavra. Amém. Tá E bom. Na se tua boca está e no teu perto coração. de nós, a palavra está na nossa mão, Amém. Amém. né? Na tua boca e no teu coração. Então, eu preciso ler, eu preciso Amém. comer, eu preciso. Isso, irmãos, vai me levar a eu não desacreditar nas coisas de Deus. Sim, O perigo hoje em dia que existe, irmão, é o inimigo está jogando de tudo que é lado, usando as religiões, usando até a própria Bíblia, para nos levar a desacreditar naquilo que Deus tem falado. sim. E o Uhum. mais importante hoje, irmão, é que essa palavra esteja no nosso coração, Amém. não somente no coração, mas na nossa boca também, porque aquilo que está no nosso coração é aquilo que vai falar a nossa boca. Amém. É verdade. Qual é o nosso falar do dia a dia? Aí nós podemos nos reconhecer e ver a nossa condição e situação. O que que eu falo todos os dias? Com quem eu falo? O que que eu falo? O que está saindo da minha boca, ou seja, do meu coração, né? Então, Uhum. Sim, a minha situação vai ser exposta no meu falar, no meu conviver no dia a dia. Eu sim, posso ver, e aquilo que o irmão falou, eu gostei demais. Você foi exposto. Por sim. que que você foi exposto? Porque você conseguiu ver o que estava no coração. Amém. Uhum. Não preciso ver que Deus tem que me mostrar o que que eu tenho no meu coração. Amém. O que que existe dentro de mim. Isso é que vai me levar a conhecer e reconhecer que eu estou em falta diante de Deus. Não Amém. que o Vitor vai falar, não que o Ronaldo vai falar, não que o Carlos vai falar para mim, mas aquilo que Deus fala para mim no meu Sim. coração. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu Aleluia. queria, eu queria, eu queria fazer uma diferença entre ser humilde e ser humilhado. Sim, Ser humilhado acho que a gente já passou, eu já passei também, eu vou continuar passando. Ser humilhado é quando você é soberbo, né? sim, Precisa irmão. descer, já está subindo demais. E aí eu queria fazer uma aplicação. Quando o Senhor desceu, ele desceu na altura do homem, para se Uhum. relacionar com o homem. Sim, Ele nunca foi orgulhoso em nada, ele nunca foi um pouco mais que o homem, estou falando no aspecto humano dele, né? Ele nunca sim. foi muito mais que o homem, mesmo que a vida que ele vivia realmente era mais que o homem caído, porque Uhum. ele não era homem caído. Ele participou de carne e sangue, parecido a nós, né? Mas ele não tinha pecado em si mesmo. A diferença dele entre nós é essa, né? Agora, ele quando se relacionou com o homem, ele era humilde. Verdade. Ele não era mais que um homem, ele era na altura do homem sendo Deus, filho de Deus, né? Agora, ser humilhado é quando eu sou soberbo. E às vezes é necessário ser humilhado, porque Sim, a soberba você não enxerga até o ponto quando Deus expõe o que está no teu coração, como diz o irmão aí, o irmão Genaro, você se expõe, é exposto pelo Senhor no seu coração. Aí você reconhece a sua condição de pecador, como diz o Paulo, vendido ao pecado. Você não é nada, você é inútil, você é em todo sentido. E isso esse bom senso do que quem que é você no seu ser natural é bom, porque isso faz com que você não seja mais que o irmão. O verdade. problema não é quando nos sentimos mais que os outros,
mais que a esposa, mais que o filho, mais que os irmãos. Aí isso é uma soberba, não entende? E às Isso, vezes irmão. a gente não tem como reconhecer, a não ser que o Senhor exponha na tua condição verdadeira e Amém. real no teu. Porque eu não me conheço a mim mesmo. Até o ponto que chega um dia, Deus expõe o que está no meu coração, quão sujo eu sou. Aí sim, eu percebo que realmente sou pecador, sou inútil para aquilo que Deus quer na minha condição caída, né? Sim. Agora, por outro lado, às vezes, nosso relacionamento com os irmãos, a gente tem que perceber, por exemplo, eu penso assim, tem uns irmãos que estão em cima de nós, de certa forma, existe irmãos que têm, irmãos que estão nos ajudando a ser guiados, né? Não na posição religiosa, que às vezes o povo fala muito disso, né? Não é a posição religiosa, mas é de certa forma, mas ele tem mais experiência, ele é um pai para nós, como diz o João, né? Sim. Filhinhos, pais, né? Essas Sim. experiências que a gente tem que perceber no espírito quem é quem, né? Não precisamos dizer quem é quem, mas nós percebemos no nosso espírito quem é quem. Agora, Sim. tem irmãos que estão no nosso lado também. Os irmãos que não estão do nosso lado, ela precisa de certa humildade vivida por nós em Cristo, né? Para que Sim. possamos nos relacionar com os irmãos de forma correta. Por outro lado, existem irmãos que estão por debaixo de nós também. Verdade. Queiramos ou não, existe essa condição. Existe esse. Não, a palavra não seria nível, seria muito inadequado de nível, porque não é questão de posição em si. Mas eu estou dizendo assim, de experiências em Cristo. Existe um irmão novinho que precisa da tua direção, precisa você. Agora, como é que você tem que tratar? Com humildade. Então, Amém. eu nunca posso esquecer da definição humildade, que eu escutei uma vez, disse que a humildade vem da palavra humus. A árvore tem folhas, cai no chão e se torna em adubo para fazer crescer as árvores. Então, o que que o Senhor fez? A folha mais elevada em todo o universo era o Senhor. O lugar dele, né? Vamos dizer, o lugar dele, no terceiro céu. Ele estava aí, ele desceu na altura do homem e se tornou adubo de uma semente que era ele e multiplicou muitos grãos, que somos nós. Então, irmãos, precisamos aprender esse tipo de relacionamento para que nós não tenhamos atrito com ninguém. O Verdade. atrito vem quando existem essas coisinhas assim no ar que é sujo, não é puro, não é 100% puro, né? Quando tem Sim. alguma coisa por trás, é uma coisa bem complicada, porque ao longo prazo vai aparecer, mas só que se aparecer também, se o irmão que está nessa condição, a irmã que está nessa condição, que está servindo ao Senhor, percebe isso, porque o Senhor humilhou ele vai reconhecer os caminhos do Senhor. Porque o Amém. meu caminho é muito diferente aos caminhos do Senhor, né? Dizer que Amém. essa a maneira que o Senhor está conduzindo eu, você e o seu povo. Então, é isso que eu queria dizer, não sei se os irmãos entenderam o que eu quis Amém. dizer, mas Muito é bom. mais ou menos humildade. Você ter humildade precisa, mas a tua humildade é falsa, a minha também é falsa, Sim. mas em Cristo é outra coisa. Amém. É que fora de Cristo a gente tem que ter certa humildade. Eu lembro, só isso aí que eu queria falar. Você lembra, Vitor, essa definição? Genal também deve ter lembrado daquele irmão que era muito, muito humilde, É. tão humilde que ele recebeu aquela medalha de condecoração de humildade. Aí no outro dia da reunião da igreja foi chegar no peito dele com a medalha de humildade, né? Caiu É. a humildade dele, foi para foi para Mostra que orgulho, é né? o irmão mais humilde com muito orgulho. É isso mesmo. Orgulhosamente humilde, né? Olha só, René, é interessantíssimo que você falou sobre a soberba. Eu achei aqui em 1 de João, capítulo 2, Sim. versículo 16, e não somente isso, é impressionante, irmão, que se a soberba ainda reina no nosso coração, isso mostra que a nossa posição não é correta diante de Deus, mas existe um amor nas coisas do mundo. Hum. Nós amamos a Deus no sentimento, mas na prática, pode ser que nós estejamos no mundo. Olha só, no versículo 15 fala assim, 1 de João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está nele. Até aí nós relacionamos o mundo de muitas coisas, de carro, casa, roupa, essas coisas, né? Mas o versículo 16 vai falar assim: porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, Tudo que é. aí começa a concupiscência da carne,
Uhum. a concupiscência dos olhos e Sim. a soberba da vida. Olha só. Aí a pessoa deixa de ser simples. Por quê? Porque existe um amor no mundo. A Sim. soberba faz parte do mundo, não são somente as coisas externas, mas aqui mostra coisas internas dentro do homem, não somente amar as coisas fora de nós, não somente as coisas materiais, mas amar a soberba significa que eu estou no mundo. Olha só, no versículo, continuando esse versículo 16, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, fazer a vontade de Deus é permanecer no Senhor, porque Ele é eterno. Eu estou permanecendo na eternidade, que é Ele. Então, Amém. ali, irmãos, é exposta a nossa condição. Não somente amar as coisas do mundo, que são coisas externas, mas amar o mundo, muitas vezes, é amar a mim mesmo. E em mim existe a concupiscência da Uhum. carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Uhum. Quando é que se manifesta a soberba da vida? Quando somente eu tenho razão. E o outro tem, não, não, é inferior que eu. Esse sentimento é uma soberba, irmão. É uma soberba e é terrível. Significa que eu amo muito a mim mesmo. Esse amor das coisas do mundo é amor a mim mesmo, porque é a mesma coisa quando Jesus fala assim, quando Deus fala, e Deus amou o mundo. Não é o mundo exterior. Não são as coisas. Deus amou o mundo, Deus amou o homem. O mundo sou eu. Uhum. Então, agora, diante de Deus, eu posso ver a minha condição. Eu amo a Deus na sinceridade, de coração, ou eu estou amando somente no sentimento que eu tenho natural pelas coisas de Deus? E Sim. amar as coisas de Deus, amar a Deus, refere-se, irmãos, a um despojar de si mesmo, né? Foi o que Sim. Cristo fez. Por amor de nós, ele se despojou de si mesmo. Amém, Amém. irmãos? Meio. Muito rico, hein? A expressão que disse lá é humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, né? Primeiro de Pedro, capítulo assim, ó. E ele você saltará no seu tempo, né? Para assistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a experiência justamente é assim. A tendência de nós desistirmos é quando passamos por dificuldades. Em 1 de Pedro, ele vai falar isso categoricamente, mostrando o propósito, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. É muito rico esse versículo, porque ele traz uma conotação do que significa humildade, né? Resistir firme, versículo 9, na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo inteiro. Porque quando você está passando por circunstância, irmãos, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. E eu acho que ninguém entende o que eu estou passando. Meu sofrimento é o pior de todos. E eu acho que, como disse assim, Deus está sendo demais comigo, porque está aplicando demais a força. Então surge um monte de sentimento em nós. Quando nós perdemos o rumo do que é o propósito do que você está passando por sofrimento, é como se fosse que você é o centro nesse momento. E o Senhor está nos ensinando que humildade tem também esse lado. É quando o centro não é você, embora você está sendo objeto do centro, né? Vamos falar. Você está sendo objeto da situação porque você está passando por aquilo, mas a humildade é quando você traz para Deus o exemplo do Senhor. O Senhor se humilhou e foi obediente até a morte. Então, Deixa eu só falar uma coisa aí, Vitor. pode Essa falar, irmão. palavra se humilhou, ele falou assim, o Senhor se humilhou a si mesmo. Assim mesmo. Ah, sim. Muito bom, Foi muito bom, voluntário, né? muito bom. Se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Ou seja, a obediência do Senhor não importava nada dele. Nem reivindicar, nem ser aceito, era simplesmente o que o pai queria. Então, a, a, a-
nós trocamos o sentido dessa palavra, obediente até a morte. É como eu disse, eu sou obediente mesmo que eu perca. Já escutou essa expressão? Como se você tem que ser obediente mesmo que eu seja prejudicado. É muita falsa humildade, né? Não. A obediência é no que Deus quer. Você vê como que é? O sentido disso, que ele se humilhou até a morte, não é como dizer assim, bom, ele vai perder tudo por causa de Deus. Não. A vontade do Pai é que ele morresse na cruz. Então ele foi obediente até a consumação da vontade de Deus. Esse que é o sentido verdadeiro. Quando nós nos humilhamos, humildade, a distinção que o irmão trouxe de humilhação de humildade, o ponto não sou eu, é Deus e o que Ele quer. Nós aprendemos esse princípio de andar no Espírito, né? Tem que pagar um preço, irmão. Andar no Espírito é negar-nos a nós mesmos. Ou seja, você está andando no Espírito, quem está sendo negado ali? É nós. Quando Carne. nós apontamos para aquilo que Deus quer e nós atendemos para aquilo que Deus quer, então Deus é exaltado, Deus é manifestado. Deus realiza as suas obras, aquilo que fala Efésios 2, né? Que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né? A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. No entanto, Deus preparou as obras para que andássemos nela. E qual o objetivo? Que Deus seja exaltado. Então, graças ao Senhor que está ficando claro cada vez mais na experiência quanto nós somos carentes de humildade. Eu falo assim, né? Quanto nós precisamos do sentido verdadeiro da humildade, que é fazer a vontade de Deus para Deus ser exaltado. Graças ao Senhor, irmãos, por essa palavra que eu acho que é muito rica, muito forte, né? E queria ler essa expressão aqui de 1 de Pedro, né? 1 de Pedro, eu estou lendo aqui, versículo 9, 5, 9. Fala assim, é, pode ser do 7, né? Não, do 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, você salte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede-se sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada no mundo inteiro. E eu queria trazer um exemplo simples. Estavam na fila da comida, né? Ali é uma olha popular que chama pucheiro, né? Que faz uma comida ali. Aquela carne não é carne de segunda, é carne de terceira, de quarta, de quinta, de sexta. Aquilo que você joga fora para os cachorros. Isso é que se faz pucheiro, tá? E é arroz ou macarrão. E faz aquela comida, mas fica uma delícia. Vamos falar assim, a gente às vezes joga fora isso, mas fica uma delícia. É, Comida ungida, né? rapaz, impressionante. Tem 80 pessoas e usa duas cebolas, quatro cebolas e um alho. Pois só. Bom, aí fica aquela filha, né? E os irmãos indígenas pegam mandioca e eles fervem a mandioca, porque esse é a contribuição deles em cada aldeia que nós vamos. Eles têm a mandioca, né? Aí o irmão Ronilson e a irmã Ruth levam o pucheiro, o arroz, a cebola, o alho, né? Aí então uma das irmãs ajuda ali, a irmã Ruth vai fazendo, a irmã Lília também junto, fica ali fazendo. Aí quando termina, a gente já terminou a reunião, aí já tá a comida pronta, aí vem a filha. E eu fiquei impressionado, irmãos. Os irmãos não pegam o primeiro prato. Você vê, ó, nós vamos falar assim, não, a mulher grávida, as crianças vão colocar primeiro, porque elas estão ali. Ninguém deles pega um prato de comida até aqueles irmãos que Deus mandou na aldeia não comam primeiro. Você acredita disso? Né, Carlos? É, Não foi assim? Bom, sim. aí eu vou falar outra coisa só para terminar. Aí a filha ela tá assim, né? Vai servindo, tal, estão comendo. De repente a mandioca termina. E faltam umas 20 pessoas ainda a comer mandioca. Terminar a mandioca. Você acredita que ninguém reclama, irmão?
Porque coloca aquele pucheiro no prato, mais uma mandioca cada um, né? Então complemento, pelo menos tem uma mandioca. Mas chegou um momento que eu servei lá, terminou a mandioca. E tinha uma fila. Mas todo mundo pegava o problema, sem problema nenhum. Que ficou. E o que ficou? E aí não tinha um prato, né? Então outros ficavam esperando E o a prato do vez outro? dele que o outro termine de comer, porque ficavam sentados lá. Irmãos, que simplicidade, irmão. Que coisa linda de ver. Eu nunca vi isso, irmão. É muita alegria para nós, viu? Eu louvo o Senhor e agradeço ao Senhor, né, por essa oportunidade de estar convivendo e experimentando isso com os irmãos e vendo como que para eles o que nós chamaríamos de sofrimento não é nada, irmãos. Né? A gente vai falar assim, eu tô sofrendo por Cristo, né? É o comum deles. E eu esteve na casa do meu irmão, Eloy, chama ele, e aí na comunhão o irmão Eloy falou assim, eu perguntei para ele, irmão, e aqui como que é as coisas aqui, a questão do alimento? Perguntei para ele, né? Irmão, aqui nós temos abundância, ele usou essa expressão. Aqui tem muita abundância. Eu olhei para ele, olhei a casa, olhei tudo e falei, mas como que é abundância, né? Fiquei perguntando para mim mesmo. Irmão, é assim, aqui quando dá fome, você vai lá, pega a mandioca, ferve a mandioca e mata a fome. Tem muita abundância aqui. Essa foi a resposta do irmão. E era verdade, irmão. Isso que eles vivem. Quando não tem comida, eles vão, tiram a mandioca, fervem a mandioca, comem a mandioca e pronto. Mas isso chama contentamento. Irmão, eu não viveria isso. Eu falo, confesso para você. Eu não sei o que aconteceria comigo se esse seria meu dia a dia, né? Não digo que não possa chegar a passar. Mas o contentamento desses irmãos é impressionante, irmão. Como que você fala assim para mim, como que a gente ainda reclama de barriga cheia, né, irmãos? Vamos falar a verdade, reclama por isso, reclama por aquilo, questiona as coisas. Mas esses irmãos nos ensinaram, irmão, que lição maravilhosa. Então, Pedro, ele diz, resistir firmes na fé. A quem? Ao diabo, porque ele bombardeia você, irmão, quando passa por circunstâncias. Porque você não reconhece que Deus nos teus caminhos. Quando você passa por uma circunstância, uma situação, lembra, irmão, é Deus em nossos caminhos. E como disse O, Provérbios 5:3, né? Ou 3:5, acho que é. Disse o versículo tão conhecido que nós sempre falamos, né? Confia. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estrives no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E termino com isso, irmãos. Muitos irmãos que já não estão com eles ali, que eram verdadeiros, genuínos, não conheceram as escrituras. Não tiveram. Agora está entrando a Bíblia, né? O projeto Deus Abençoe está levando as Bíblias lá em Guarani e alguns estão tendo acesso. Mas muitos irmãos que morreram sem conhecer essas escrituras. O único que eles conheciam era em três hinos, né, Lia? Três. De Jesus. Jesús. La palabra, la É, sangre tá? de Jesús La sangre de Jesús limpió mi corazón. limpió mi corazón. Más blanco que la nieve, Más blanco que la nieve, dejó mi corazón. dejó mi coração. Esses três hinos que eles conhecem, cantavam todo o tempo. E morreram, irmão, na fé. Isso que é lindo, irmão. O Senhor se manifesta, se revela no Evangelho, na simplicidade para aqueles que são dele. E eles não tinham muitas escrituras, não tinham versículo, não conheciam, falta de idioma, falta disso. Mas eram verdadeiros do Senhor, como muitos hoje estão lá, irmão, que são verdadeiros. Porque tem, irmão, uma onda ali de pessoas que dizem que se não chegar àquela plenitude da maturidade de Cristo, o tal não vai ressuscitar dos mortos. Eu tenho certeza que esses irmãos indígenas, que eram fiel naqueles que receberam, foram fiel até a morte. E eles vão participar da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos, porque estavam em Cristo. O importante, irmãos, não é quanto eu alcancei de Cristo. O importante é estar em Cristo, permanecer nele até o fim. E esse é o sentimento que eu queria transmitir para os irmãos. Deus seja louvado. Irmã Lília. Pode falar, irmã Lília. Irmão, eu tô aqui. Ah, tá falando. É.
Tá falando, René. Não, não, não. Pode falar, irmão. Fala. Ah, irmão, a palavra eu sou o caminho, a verdade, a vida, se resumiu em uma pessoa. Bem, Se a, se a magnitude que cada irmão tem, essa pessoa, determina o conhecimento que tem de Deus, né? O caminho, irmão, é Deus que mostra a cada dia. amém. Como chegar até Ele, como se aproximar a Ele, de que maneira, e é individual. Amém. Aí vimos, meu irmão falava da mulher samaritana, os conceitos, irmão, que faz Jesus conversando com uma mulher dessa categoria, diante de tudo, que mau exemplo. Mas a maneira que Jesus chegou a ela é primeiro falando de sua situação, de sua vida individual, de seu problema, né? E depois foi, ai, veja que eres profeta. Porque ir diretamente com doutrinas e muitos estudos bíblicos não funciona para eles, irmão. Funciona. Porque eles estão olhando para Deus como de onde vendrá meu É, a socorro. comida de hoje. E aí Deus mostra o caminho a cada dia na dependência de Deus, irmão. Amém. A, a, a Ana também, a oração da Ana, né? Ela não sabia como resolver seu problema, né? Porque era um conceito, era que cada mulher tinha que dar prole, senão não era útil. Não, se não continuasse descendência, não era ninguém na vida, né? Aí ela não sabia como fazer já. A cada ano fazia o que doutrinariamente estava estabelecido, subir A e Jerusalém. oferecer a Deus sacrifícios, voltar em família. Ela fazia certinho, mas já estava cansada porque Deus não resolvia seu problema. E a rival a irritava, a rebajava, a humilhava, até que ela encontrou um caminho. É o caminho dela. Ela foi de boca fechada no pensamento, só movendo os lábios. Senhor, Senhor, socorro, socorro. Boca fechada, mas sabendo que Deus ouve, né? E aí fala, o sacerdote fala, mulher, o que você faz nesse estado? Digera seu vinho. Porque os conceitos dos outros não importam, irmão. Não importa. Você tem que achar o caminho Amém. para cada situação. Isso é uma dependência absoluta, irmão. Amém. E eu estou lembrando, trouxeram para aquele menino Ariel, que ele consagrou sua vida. Na condição dele, ele consagrou sua vida a Deus. E trouxeram um menino sem respirar, estava Tá morto. morto. Estava morto. E ele lembrou que Jesus ficou bravo, né? Homens de pouca fé. Ele lembrou isso. E falou, todo mundo chorando. E ele falou: Ué, vocês não têm fé. Jesus fala que tem que ter fé. Aí ele orou e a criança Voltou à vida. recebeu oxigênio de novo. E o testemunho deles é se aferrar ao pouco que conhecem da palavra Que coisa, e a né? praticar, Amém. crer. Amém. Nós falamos que a origem do anhá, que eles falam, né? O diabo, foi a desobediência. Se achar alguém, se achar que por esforço próprio ele está fazendo as coisas. Esse foi a origem da rebeldia e da desobediência. Aí eles são muito temerosos. Então não querem desobedecer a Deus. Todos os dias eles se exortam mutuamente. Tive um homem que sofreu uma parada cardíaca. Na manhã que mudou o clima, aquele frio de rachar, chegamos a uma aldeia chamada Pilicocué. E o irmão contando, de madrugada meu filho sofreu uma parada cardíaca. Não tem hospital. Aí ele começou a Tem orar, carro para levar? não tem carro para levar. Começou a orar e o homem começou a melhorar. Mas o primeiro que eles falaram, se reconcilia com Deus. Porque você possivelmente, na próxima de manhã, você já não estava vivo. E o homem chorando, se reconciliando com Deus. Porque tudo para eles é uma chamada de atenção para buscar a Deus. Isso Amém. é humildade, simplicidade, dependência de Deus, irmão. Amém. Então, nós estamos aqui para nos exortar Amém. mutuamente no tempo que se chama Hoje. hoje. Mas o caminho que cada um vai achar é individual, irmão. Amém.
Glória a Amém. Deus. Amém. Amém. Nessas duas coisas que o Vitor falou, só queria retocar uns versículos. Uhum. Aí Sim. Vitor falou de humildade, né? Parece que a humildade é a base. Fala um para pouquinho tudo. aí, Carlos. Fala um Hum. pouquinho, só porque o Ronaldo também que precisa falar, ele tá aí louquinho querendo falar. Fala um pouquinho, só porque o Ronaldo também precisa falar, ele tá aí louquinho querendo falar. Aí você não escuchou. E agora, quem está falando? Aí fala assim, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros. Sim. Então, a base para suportar, vamos dizer assim, eu gosto de brincar com o Vitor, não ficar bravo comigo, Genaro não, né? Aí eu falo assim, se eu suporto o Vitor, vai ser limitado o meu suporte, né? O conceito meu natural. Mas Sim. suportar é na humildade. Amém. Não tem como suportar os outros se não é na humildade. Aí nessa ordem vai. Depois o outro versículo que o Vitor citou também, Filipenses, falou assim, que o Senhor primeiro se humilhou a si mesmo, depois foi obediente. Sim. Essa sequência parece que é uma base. Primeiro Amém. a humildade para você suportar, primeiro a humildade para você ser obediente. E o outro versículo que eu queria citar também ali em Êxodo capítulo 34, 8, fala que, não sei, tem que ler os versículos anteriores, né? O Moisés diz que logo que escutou a palavra de Deus, ele se reclinou no chão e adorou. Então, quando o Vitor está falando assim, que às vezes a gente quer que o Senhor troque nos caminhos, a mão do Senhor é muito pesada, eu já passei também isso aí, eu sei que os irmãos passaram, né? Você murmura até e você faz muitas perguntas para o Senhor e para os irmãos também, né? Aí a ordem da reação de Moisés, primeiro ele se reclinou, se humilhou e adorou Deus. Por que que ele fez isso? Porque ele estava reconhecendo os caminhos de Deus. O meu Amém. caminho é diferente, o teu caminho é diferente. Os caminhos de Deus você precisa reconhecer. Moisés era assim, primeiro reconhecer os caminhos de Deus, mesmo que seja diferente. Moisés não falou, mas Deus tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Não, ele primeiro se humilhou, adorou a Deus, reconheceu seus caminhos e foi essa a ordem que ele teve quando houve situações na igreja, vamos dizer assim, um povo de Deus, né? Então essa é só você que queria falar, meu, tá? Perdão. Fala, irmão. Desculpa, tá? Falei demais hoje. Não, sem problema. Vai, irmão Ronaldo. Fala, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, amados, nós estamos tempo que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor significa você ser uma pessoa assim. Quando nós recebemos... Ronaldo, tira o vídeo. Tira o vídeo que está saindo cortado. Nada da palavra. Ronaldo, tira o vídeo. Tira o vídeo que está saindo cortado. Amém. Como eu disse, nós estávamos falando sobre o primeiro amor. O primeiro amor, quando nós conhecemos a palavra, quando nós recebemos a Jesus, nós somos simples, né? Nós oramos, levantamos de madrugada, jejuamos, fazemos campanhas de oração, buscamos a presença do Senhor, porque nós queremos ser achados pelo Senhor, né? Mas Deus já nos achou, por isso que nós estamos aqui. E muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus porque nós estamos vivendo puramente na carne. O irmão disse sobre que Jesus está em nós e nós temos tudo. Né? Isso aí se confere com João capítulo 5, versículo 7, que eu sempre tenho essa palavra na boca, que Jesus está em nós e a sua palavra permanece em nós, nós podemos pedir tudo que nós queremos para Deus. Nós não precisamos ser filósofos, nós não precisamos ser teólogos, simplesmente com a sensibilidade. Você estava comentando sobre esse irmão lá da aldeia que mora numa festa de 3x3, que tem uma família já, que mora numa cama que tem três cobertores, e eles comendo aquela mandioca esquentada, cozida, é suficiente para eles. Por quê? Porque eles não olham as coisas do mundo, eles olham as coisas espirituais.
nós temos que ser espirituais. Muitas vezes nós falamos que somos espirituais e estamos vivendo puramente na carne, né? Isso aí não traz nada para nós. Então, nós temos que viver verdadeiramente no espírito, em verdade. E esse povo que o irmão está dizendo, eu convivo com esse tipo de gente aqui também. Eu visito as aldeias, batizei mais ou menos umas 150 indígenas já aqui na região. Lá na cárcere, nós visitamos aquele povo também lá do mundo indígena na cárcere. Nós convivemos com esse tipo de gente. Temos que não adianta eu pregar uma filosofia lá na cárcere, porque eles não vão entender. Eu tenho que falar do evangelho simples, do evangelho que eles entendam, da palavra que eles vão entender, né? Do português claro ou do espanhol claro. Nós precisamos ser simples. Se nós queremos ser melhores, eu quero ser melhor que os líderes do cenário, eu vou estar me sobrepondo sobre eles. E aí falta de humildade. Nós precisamos ter humildade para vivermos o evangelho. Precisamos ser simples. Precisamos acreditar que a unção do cenário é maior que a minha, do que o grupo é maior que a minha. Eu tenho que acreditar assim para que eu possa ser melhor. Então, nós precisamos viver esse evangelho simples, né? Voltar ao primeiro amor. O primeiro amor que eu falo que nós orávamos muito, líamos a vida, jejuávamos, queríamos buscar a presença de Deus, estar a face de Deus, né? Nós sempre falávamos, eu quero encontrar a face de Deus, né? E quando que nós vamos encontrar a face de Deus? Quando nós começarmos a viver em espírito em verdade. Aquela mulher falou para Jesus, em João capítulo 4, versículo 20 pouco, que nossos antigos adoravam no monte, e o povo de Israel adorava em Jerusalém. Mas Jesus disse que chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós não estamos em espírito, estamos na carne, vivendo na carne, adorando a carne, tendo costumes, sendo arrogantes, soberbos, né? Mentirosos, né? E nós não podemos viver mais essa vida. Temos que voltar ao primeiro amor. Amém. Vocês, o Vitor está tendo essa experiência lá na aldeia. O Vitor ele estuda muito, mas ele teve que voltar, né? Ele teve que voltar às bases para poder ter uma convivência com aquele povo. Ele não pode lançar tudo que ele aprendeu nos livros, na filosofia, para aquele povo. Aquele povo não vai entender o que o Vitor quer passar para ele. O Vitor precisa ser simples, né? Comer a mandioca esquentada, torcida, né, com ele, né, de manhã, comer café puro, né? Então, é isso que nós temos que viver. Essa vida assim, que primeiro amor e voltar ao primeiro amor. Essa é a minha posição de direito. Amém? Amém. Aleluia. Amém, irmão. Aleluia. Graças a Deus, irmão. Graças a Graças Deus. a Deus. Muito bom, hein? Uma alegria, hein? A comunhão nossa é muito simples hoje, muito bom, muito rico. E Amém. aprendemos Muito uns bom. dos outros. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Uma alegria estar com os irmãos, hein? Amém. Na quarta, 20 horas, estamos de volta. Ah, não, amanhã é a segunda, né? Ah, Segunda. não. Amanhã é a segunda, estamos de volta, 20 horas. ¿Cuándo Amém. volvés a Nueva Esperanza, Editor? E então tem que ver agora, porque estou esperando uma remessa de coisa, né? Daí não sei, vamos ver. Depois eu te digo. Tá bom, amém. Tchau, irmão. Tá bom. Obrigado, irmão. Então tá bom. Um Amém. abração. Amém, Abraço. Abraço, amém. Tchau, irmão. tchau. Graça e Amém. paz Amém. Amém. para todos. Abração. Tchau, irmão Ronaldo. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.